Hoje a gente vai começar a ver como é que a gente monta esse trabalho que eu mesma faço, eu mesma gosto. Eu achei que ficou muito bonito, eu achei que ele ficou mesmo com uma carinha japonesa, do jeito que eu queria. E devo dizer para vocês que foi um prazer tudo com relação a esse projeto, tudo. Primeiro porque eu amo, né? Eu amo o estilo japonês, eu amo aplicações, eu amo esse estojinho, né? Essa maletinha, uma maleta de trabalho, né? Uma work bag. Eu uso muito a minha, aquela que eu já tinha, né? Que era industrializada, chinesa inclusive, importadinha. E uso demais, demais, demais. Então eu acho que é uma peça muito útil e que muita gente me pedia. Tia Lili, mostra pra gente como que a gente faz. Então tudo nele foi gostoso de fazer. Foram ótimos também os programas que vocês devem ter assistido. Se alguém não assistiu, é só procurar. A gente fez 4 programas ao vivo falando das técnicas japonesas e tudo mais. Então, graças a Deus, teve uma boa aceitação, porque realmente, né, a arte japonesa é linda. Não só essa, como todas as outras, como a gente falou naqueles programas ao vivo. Eu já estou aqui com o nosso Mystery Box. Ele é maior do que os que a gente já fez, né? As nossas caixinhas, os nossos box que a gente faz do Quilting Box, por exemplo, e por causa do tamanho, por causa do material que a gente tem que pôr dentro. Então, achei linda essa arte, achei que ficou bonita, diretor. Foi a Adriana que fez, que é a nossa designer. E aí a gente abre, a gente tem aqui dentro o conteúdo, tá? Primeiro que a gente vê é o papel freezer, tá? Tá aqui já separadinho, porque a gente vai usar. Aí a gente tem o projeto, que eu achei que ficou bem interessante também. Aí a gente tem aqui um vidrinho com as agulhas. Na verdade, eu tenho 2 agulhas aqui de aplicação que nós vamos usar nesse projeto, mas eu estou aproveitando e mandando 2 agulhas para o sashiko. Então, quem não sabe o que é sashiko, é aquele bordadinho japonês antigo, né? Que parece como é que fala? Um alinhavo, mas é super interessante, forma desenhos, então deem uma olhadinha lá. Eu já peguei, achei legal a oportunidade de mandar para vocês também aproveitarem essa arte linda também, né? Se aventurarem nessa arte linda. Aqui vai um novelinho de linha, um retrós, na verdade, de linha, porque eu não sei se vocês sabem, mas a aplicação japonesa, ela fica realmente invisível. E a gente vai ver, claro, esse ponto, como é que é a pegada do ponto. E essa linha, esse tom de linha, ele vai bem com tudo. Ele não aparece, então é um tom já apropriado para isso. A gente tem aqui um giz, tá? Que é o giz japonês, que ele apaga quando a gente passa ferro. Então é bacana por conta disso. Esse anelzinho é um brinde, eu vou demonstrar também para vocês para que ele serve. Ele é um cortador. As linhas para o bordadinho que está na parte de trás da nossa maletinha, tá? Os tecidos, o kitzinho com todos os tecidos para montagem, os tecidos para aplicação. E aqui dentro a gente resolveu colocar tudo junto para ficar mais firme, tá? Para não no correio não ter nenhum problema. Então aqui dentro a gente tem o papelão, né, que dá estrutura, tem as duas espumas, o feltro e a plaquinha de corte também, que vai uma plaquinha de corte. A única coisa que eu não coloquei, eu até expliquei o motivo, mas eu vou explicar novamente, eu não coloquei a cola, porque a cola que a gente usa é a cola branca normal, aquela cola branca extra, que tem no Brasil inteiro. Então, a gente achou que, além de encarecer, ia ficar muito pesado. Então, para que se isso tem em tudo quanto é lugar? Não é uma coisa exclusiva e é uma coisa que se acha em todo o Brasil. Então a gente achou melhor, e provavelmente vocês também já têm em casa, então a gente achou melhor deixar a cola de fora. Mas o restante, tudo que a gente precisa para o projetinho, tá aqui dentro desse box misterioso. Agora já não é mais mistério para vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos ver como é que a gente monta o trabalho, né? Como é que a gente aplica, nós vamos ver também num segundo vídeo. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é a montagem das casinhas, tá?
Vocês receberam um papelzinho com os riscos, né, das casinhas, os riscos todos da casinha, a posição que elas ficam, né, o risco é invertido aí da posição da casinha. E aí eu copiei, eu separei uma parte desse freezer paper. Aliás, vamos começar pelo freezer. Vocês podem abrir o freezer paper e, antes de mais nada, cortar na medida de 24 por 32. Então, 24 centímetros por 32. Deixa esse retângulozinho separado por enquanto, e o restante a gente pode ir copiando o risco, né? Porque o papel ele é bem transparente, então coloca ele em cima do risco das paredes e dos telhados das casinhas e aí recorta, tá? Copia com uma canetinha permanente, uma canetinha que você... Até um lápis dá certo aqui também, e aí recorta, tá? Fica bacana se vocês riscarem depois, como é tudo reto, colocar em cima da placa de corte e cortar mesmo com a régua para ficar mais certinho. Mas se você tem a mão firme, pode ser na tesoura também, tá? Esse papel, ele tem um lado que ele escreve. Vou mostrar aqui, olha. Esse lado que escreve é o lado que não tem cola. O outro lado... Você tenta, mas ele até escreve, mas você vê que ele derrapa um pouco. E esse aqui só tá escrevendo, na verdade, porque eu já usei, já passei a ferro. Então, ele já perdeu um pouquinho da cola, mas ele não escreve do lado de cá, tá? Ou escreve muito pouquinho. De qualquer forma, é muito fácil da gente saber o lado, olha, porque esse lado mais sequinho, né, sem brilho, é o lado que é só o papel. E o lado de cola, não sei se dá pra ver na câmera, Tadeu? Manusear assim. Ele é mais satinê, tá? Ele tem um brilho bem levezinho, mas tem um brilhozinho. Mas também a gente pode tentar, no ferro dar uma passadinha que a gente vê, tá? E aí, depois que a gente desenhou, não esquece de, na hora que você estiver copiando o risco, colocar de onde é aquela parte, para a gente não fazer confusão, tá bom? Então, eu coloco casa 4, parede, né? A gente até identifica com facilidade, mas o número da casa principalmente, tá bom? Depois que a gente fez isso, a gente vai, então, com o ferro, deixa eu pegar uma partezinha aqui dentro, ó, do meu kit. Vou pegar, por exemplo, eu vou olhar aqui no meu desenho, vou trabalhar, eu tô aqui com a casa 1. Na casa 1, esta parte, espera um pouquinho só, deixa eu procurar, que é outra cor que não é essa aqui. A casa 1, essa parte, é esse aqui, ó. Então, eu vou pegar a paredinha que é da casa 1, tá? E vou colocar o meu recortezinho no avesso dele. Se vocês quiserem, olha, ele tá com sobra. Então, se vocês quiserem, utilizem mais no cantinho, porque dá para fazer mais do que uma casinha, tá? Todos eles a gente consegue fazer mais de uma. E aí a gente vai passar ferro. Coloca a temperatura do teu ferro no algodão, não coloca lá no último não, tá? E não mantém muito tempo, ó, é uma passadinha só. Uma passadinha e já fixou. Se você descolar, ele descola, e se você colar, ele cola novamente. É para isso que serve o papel freezer, tá? Aí depois que a gente fez isso, nós vamos riscar o contorno aqui em volta. Então, olhem, com lápis, esse meu lapisinho aqui é um lápis, acho que 6B, mas pode ser 4B também. Até com o 6B, ele é mais confortável e o risco fica melhor, mas tem que estar bem apontadinho, tá? Eu fui apontar esse lápis, Tadeu, e eu lembrei que eu tinha uma amiga na escola que era a gente concorria. Um ano eu tirava em primeiro lugar, outro ano ela tirava, minha amiga Elizabeth. Elizabeth Mitico, e o lápis dela era o mais bem apontado. Eu não achei meu apontador e eu fiz, não parece lápis japonês? Eu não sei apontar igual dela, tá? Mas lembrei dela, foi legal que até isso, né, me trouxe esse projetinho, as lembranças das minhas amiguinhas japonesas, tenho várias. Então, olhem só, risquei ao redor e notem que, olha, eu prolongo o risco, porque facilita pra gente na hora de procurar o vértice aqui, que a gente vai ter que procurar, tá? Aí depois que você riscou, então, a gente vai cortar ao redor, mas aí é legal que você corte mesmo com o cortador e uma reguinha, tá?
Eu gosto muito dessa minha réguinha aqui, que é a régua triangular, porque eu tenho marcação bem certinha do meio centímetro, olha. Então a gente coloca a linha de meio centímetro acompanhando o contorno do papel e aí corta para ficar o modelinho, os moldezinhos ficarem perfeitinhos, olhem, com meio centímetro. Esse aqui acho que até tá com um pedacinho a mais, ó, até dá para tirar, ó. Então vamos lá, olha, acertei a linha de meio centímetro no contorno do papel e aí a gente passa o cortadorzinho e tira o excesso, tá bom? Já ficou tudo prontinho. Eu gosto de fazer cada casinha, de deixar as casinhas assim, olha, montadinhas, sem tirar o papel, tá? Então eu vou tirando o papel conforme eu vou montando e a gente vai começar a montagem agora. Então, casa 2 e telhadinho da casa 2 também. Tá bom? Todos eles já riscadinhos em volta. Opa, esse aqui não tá riscado não. Então, a gente risca em volta e corta depois, tá? Mas mantém o papelzinho, ou tanto faz, pode cortar primeiro, do jeito que eu tô fazendo aqui, cortar primeiro e riscar depois também, tanto faz. Mas é importante o risco, porque esse risco é o nosso guia de costura, uma vez que a gente vai fazer à mão, tá? Super rapidinho, gente, tranquilinho pra fazer, tá? Então eu vou deixar separadinha esta parede, vou pegar essa parede que fica embaixo aqui do telhado e vou começar por elas, tá? A gente vai começar colocando uma sobre a outra, então olha, a posição é essa aqui, eu vou colocar uma sobre a outra e vou começar por essa. Essa eu vou deixar aqui do lado guardadinha. Vou pegar a agulha já com a minha linha, que é a mesma linha que a gente vai usar para fazer a aplicação. E vou pôr o óculos, porque isso é muito importante, tá? E vou fazer um nozinho aqui no final. Esse nozinho que eu vou fazer pode ser aquele nó de quilter, que é o nó onde a gente segura o final da agulha o final da linha junto da agulha, gira aqui umas 4 ou 5 vezes, porque tem que ser um nozinho um pouquinho mais grosso e puxa até o final, o nozinho já tá pronto lá, tá? Aí, antes de começar a costurar, né, a trabalhar com a agulha, eu vou colocar o meu alfinete bem certinho aqui em cima, olhem, e aqui a gente vê a importância de ter cruzado. Vou colocar bem aqui em cima, deixa eu tirar o papelzinho aqui da minha paredinha, e vou colocar lá do outro lado também. O papelzinho aqui tava de ponta cabeça, mas nesse aqui não faz diferença, tá, gente? Porque ele é um retângulo, né, então é igual em todos os lados. Então, olha, coloquei daquele lado e desse. Vou colocar no final também, então vou puxar aqui, olha, e colocar ali no final. Vou até preferir colocar do lado de cá. Tem alguns que alguns traços ou alguns tecidinhos que ficam mais certinhos, tá? A linha que a gente traçou fica mais fininha. Esse tecidinho rosa aqui é um deles. Deixa eu passar aqui pra frente. Então, eu vou preferir trabalhar do lado de cá, tá? Vou olhar aqui, olha, bem no vértice, bem certinho. Tô conseguindo mostrar, Tadeu? Bem certinho. Lá do outro lado também. Procurar que não ficou. Vamos acertar bem certinho, ó, um pouquinho mais pra baixo. E aí a gente põe o alfinetinho desse jeito. Eu vou colocar o alfinete, nesse aqui até nem precisaria, porque eles são próximos um do outro. Mas é bacana colocar no meio também. Não esquece de, quando colocar aqui, olhar lá do outro lado para ver se tá coincidindo também, tá? Aqui a linhazinha, ó. Se a linha tá ficando... Se você conseguiu colocar o alfinete na linha lá atrás também, tá bom? E aí é hora da gente começar. Então, eu vou tirar o primeiro aqui. Às vezes, gente, eu nem faço isso, olha, mas se fizer, mantém ele retinho, assim, prende com o dedo e aí você coloca. Porque aí você não tira ele do lugar, não desliza. Agora sim, eu vou tirar o primeiro aqui e vou começar a costurar. Eu dei um nozinho lá, então assim, olhem, começo aqui no vértice, faço um pontinho, tá? Vou fazer um pontinho atrás, e aí é hora da gente usar dedal se a gente tiver. Eu gosto de usar o dedal e eu já me acostumei com esse, tá? Mas a gente também pode usar esse outro dedalzinho, que é um dedal que a gente coloca aqui. Então, se vocês tiverem os dois, se não tiver, tenta, faz uma tentativa, uma prática dele bem devagarinho, que você vai ver que você
começa a usar e vai sentir falta quando não estiver usando. Você se habitua, na verdade. E aí o pontinho, ele é um pontinho de alinhavo que você pode fazer sim empurrando a agulha e pode fazer um a um, tá? Ah, desculpem, aqui, olhem, eu fiz um pontinho atrás, tá? O primeiro pontinho é um pontinho atrás, para firmar bem o início ali. Quando a gente se habitua, e o jeito que as japonesas fazem é, ao invés de empurrar a agulha, trazer o tecido. Então eu tô segurando firme aqui, ó, a mão tá aqui atrás, no finalzinho aqui da agulha, tá? E a gente vai puxando, olha, eu vou puxar um bem grande pra gente ver, olha, eu puxo o tecido, tá? Só que a gente tem que fazer um movimento de puxada e de virada desse jeito, olha, eu puxo e ao mesmo tempo eu faço isso, ó. Então o ponto vai ficando bem miudinho, bem pequenininho, tá? Apoiem em algum lugar, eu gosto de apoiar ou na mesa ou nessa plaquinha aqui, que é uma plaquinha que a gente até tem vídeo, vou deixar o link para vocês mostrando como fazer. Então sentadinha no sofá, mas apoiando ali, fica mais fácil, tá? Com o tempo a gente vai pegando experiência e fazendo o pontinho menorzinho e mais rapidamente, tá? Mas é rapidinho, gente. Mesmo sem experiência, ó, mesmo fazendo devagarinho do jeito que eu tô fazendo aqui, é muito rápido. Quando eu tiro a agulha, depois de uns 5 pontos mais ou menos, a gente pode fazer um pontinho atrás. As japonesas não fazem esse pontinho atrás, mas elas já têm uma prática tão incrível e o pontinho delas é tão minúsculo e tão certinho que realmente não precisa desse pontinho atrás. Ele por si só, ele já fica mais firme, deu um nozinho aqui. Mas eu acho que convém pôr, tá? Um pontinho atrás para ficar, para não enrugar, na verdade. É que assim, conforme você faz esse pontinho de alinhavo, se você puxar, olha, ele pode franzir. Então a gente pode fazer um pontinho, deixa eu tirar aqui, voltar aqui um pouquinho, porque ficou um nozinho mesmo, agora saiu. Então ali onde você fez aquele pontinho atrás, ele trava e aí não vai franzir, tá? Então vou fazer mais um pontinho atrás aqui, olha. E eu não vou passar do vértice. Vocês veem que é diferente essa costura manual da costura feita à máquina, porque a costura feita à máquina a gente passa, né? A gente não se atém ali aonde vai ser a margem de costura. Aqui a gente interrompe. Então, no começo e no final. E aí aqui também eu vou fazer um pontinho atrás, saindo ali no mesmo ponto, olha, tá? Eu parei bem no vértice, fiz um pontinho atrás, saí no vértice de novo. E para terminar, eu vou fazer 1, 2, 3 e vou puxar a agulha. E esse já é o nosso acabamento. Falei para vocês que eu ia mostrar para que serve o nosso dedal. Vocês podem usar na mão que vocês quiserem e no dedo que vocês quiserem. Ele serve para isso, olha, para a gente vir aqui e cortar. Viu que bacana? A gente corta, pode usar nessa mão ou nessa, tá? A maioria das pessoas se habitua a usar nessa mão. Eu gosto de usar nessa mão aqui. Mas usem onde não vai atrapalhar, tá? Pode ser em outro dedo também, ver onde vocês querem usar. Porque aí a gente não precisa nem largar para pegar a agulha e tudo mais, tá bom? Vou fazer o meu nozinho aqui de novo, porque agora que já tá pronto, a gente vai pregar outra paredinha. Então, o princípio de tudo é a montagem das casinhas, tá? De todas elas. A gente pode montar a primeira, a segunda e assim por diante. Vai deixando ali separadinho, ficou muito fininho o nozinho. Vou fazer um nozinho maior. Vai montando as casinhas e aí a gente começa a aplicação. Então, eu vou subir aqui, olha, eu vou fazer pode ser com a mão aqui, tá? E vamos fazer a próxima. Agora sim eu tiro e eu posso guardar esse papelzinho porque ele vai continuar colando, a gente vai poder continuar a usar, tá bom? Aí vou colocar a próxima aqui, olhem, desse lado, pra gente começar a aplicação. Vamos colocar primeiro os alfinetinhos, tá? Então vamos lá montar, vamos colocar um alfinetinho de novo, do mesmo jeito, olha, no começo e no fim, no vértice ali bem certinho, tanto em uma quanto na outra. A gente vira mesmo assim para visualizar, tá? Olhem só que interessante, mesmo que a gente tenha cortado um pouquinho menor como esse aqui, o fato de colocar o alfinete já faz com que as costurinhas fiquem certas. Então, o que importa na realidade é o contorno. Ajuda muito que essa margem de costura seja de meio centímetro, porque não atrapalha a gente na hora da montagem, tá? Mas o que vale mesmo aqui, a medida que vale
é o contorno que a gente desenhou lá no entorno do papel freezer, tá? Então, olhem, coloquei o alfinetinho aqui no começo, aqui, olha, bem na junção e deste lado só. Eu não peguei esse lado aqui do telhadinho, ele tá completamente solto, tá? Mas eu estou ao mesmo tempo, olha, no mesmo pontinho onde eu fiz o nozinho inicial, na hora de começar a costura, tá? Vou prender aqui e vou fazer um no meio também, sempre procurando, olha, pôr o alfinete do lado de cá, em cima da linha, e aí olha para ver se do outro lado tá na linha também, tá? E aí a gente vai costurar. É muito rápido, gente, tanto é que eu podia ter feito um passo a passo aqui, mas eu falei, gente, é muito rapidinho, é super tranquilo, super fácil de fazer, não tem segredo. Inclusive, essa técnica de montagem também é a técnica de montagem de blocos, por exemplo. Então, a gente pode fazer o desenho de um bloco, eu vou fazer os pontinhos aqui um pouquinho maiores, mas vocês sabem, né, que ele é minúsculo ponto. Ele é mais ou menos, quando você já tiver bastante prática, você consegue fazer os pontinhos com 1,5 milímetro, mais ou menos, tá? Então, não tem um tamanho padrão. Gente, só não pode fazer muito grande esse pontinho, tá? De vez em quando dá uma olhadinha para ver se lá atrás tá ficando certinho e esse agora não tá. Mas ele é muito, não façam muito grande não, tá? Porque é uma costurinha que vai ficar. Embora aqui essa costurinha seja, a gente tá fazendo uma aplicação, então não tem problema. Mas vamos supor, se vocês forem fazer uma colcha com esse método, montagem de bloco, tudo direitinho com esse método, convém fazer o pontinho bem pequenininho, tá? Ele é uma costura definitiva, é um alinhavozinho, não deixa de ser, mas é uma costura que vai ficar em definitivo lá, tá? Olhem só, eu tô saindo com a agulha ali bem no pontinho que eu fiz a primeira costura, tá? Pode ser que tenha uma certa diferença, porque meu olho não é igual ao olho da câmera, a câmera enxerga melhor do que eu, mas o máximo que a gente puder, o mais acurado que a gente puder, tá? Aí eu vou puxar aqui, olhem, vou fazer mais um pontinho no mesmo lugar, que é para travar isso, para eu puxar aqui, olha, ele não engruvinhar lá, não franzir, né? E vou passar pro lado de cá. Então, olhem, eu tô pondo no vértice lá e no vértice aqui também, ó. Entrei aqui no vértice e tô saindo aqui no vértice também, bem no início do meu pontinho. Vou até pôr um pouquinho mais para cá, tá? Depois que eu fiz isso, eu já vou trazer o outro telhadinho para cá e aí eu vou continuar e fazer a mesma coisa, tá? De novo, vou pôr o alfinetinho lá em cima, bem bonitinho, e vou continuar a costurinha até o fim, tá? Deixa eu terminar aqui, vou fazer a costurinha até o fim. Pode fazer um pontinho atrás aqui no início também, porque daí ele fica bem travadinho. Esses encontros ali das costurinhas são bastante importantes, então quanto mais a gente caprichar nesse encontro, quanto mais a gente fizer esses dois pontinhos, né, no mesmo lugar, melhor vai ser o resultado, tá bom? Puxou o pontinho aqui e aí deixa eu só trazer minha agulha aqui, não, tá tudo bem, porque é tão ruim quando sai a linha, né, você tá na costura ali tão gostoso, tão prazeroso e de repente a linha sai da agulha, então é melhor se precaver, tá? Aí já tá prontinha, olhem só. A gente pode fazer esse direcionamento aqui da margem de costura para qualquer lado, não tem nenhum problema aqui não. Os bloquinhos até tem, né? Mas aqui não tem não, então a gente pode direcionar para o lado que a gente quer. Na verdade, gente, eu gosto de o telhadinho dirigir para cima, tá? Mas também é uma coisa que é meio que da minha cabeça, não tem, pode ser o lado que vocês quiserem. Faz o vinco bem certinho, pode dar uma passadinha, ferro e tudo mais, e já corta, vamos cortar com o nosso dedalzinho, ó, segura lá e tchan, tá? Cortou. O fato das pessoas trabalharem com ele nesta mão é porque essa mão você usa menos, né? Essa daqui você trabalha mais por causa da agulha, mas eu já me habituei a usar ele do lado de cá. Eu não tô conseguindo colocar esse porque esse não é o meu.
se você colocar ele na água morna, ele vai deixar de morna para quente, não muito quente, mas de morna para quente. Se você consegue fazer com que ele abra um pouquinho e aí na mesma hora você coloca, ele vai se adaptar no seu dedo, tá? Mas pode ser em outro dedo também, no dedo que você quiser para você. Pode ser nesse também, olhem, pode pegar, segurar aqui e cortar. Então, o dedo que vocês se sentirem melhor, tá? Uma vez as casinhas prontas, antes de falar de seguir adiante, essa minha casinha já tá pronta ali, mas assim, ela sobra dos dois lados, olha, deixa eu mostrar aqui, olha, tem esta sobrinha de telhado, tem desse lado e desse também. Então, é interessante fazer um piquezinho aqui, olha, para marcar o centro, e no telhado também, faz um piquezinho, para poder centralizar esse telhado e aí ficar mais tranquilo o trabalho, tá? Então, porque aqui a gente não vai conseguir fazer o encontro, tá? Aqui, ó, o vértice não bate com o vértice lá do outro lado. Então, a gente faz o centrinho, olha, coincidir, e aí começa a trabalhar e trabalha pelo lado de cá, tá bom? Porque ele tem uma sobrinha, esse telhadinho. A gente vai ver como que aplica ele, mas isso, minhas casinhas todas já estão montadinhas. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Essa é a quarta, essa é a terceira, a segunda e a primeira, tá? Casinhas montadinhas, super rapidinho. A montagem agora é a aplicação. A gente vai fazer num próximo vídeo. Até lá!